Um rico empresário estava dando presentes em um orfanato até que viu uma garotinha triste, mas acabou achando ela familiar. Ao olhar para suas mãos, estremeceu ao reconhecer o brinquedo de sua filha desaparecida. Em uma sala cheia de brinquedos espalhados e desenhos infantis nas paredes, Fernanda observava pela janela, seus olhos vagando pelo movimento lá fora. Virou-se abruptamente, encarando Eduardo, que acabará de entrar no quarto de Luísa após um longo dia de trabalho. Você não está percebendo, Eduardo? Todo esse seu trabalho está atrapalhando a nossa vida juntos. Se por um acaso, um dia decidirmos nos separar, você pode ter a certeza de que Luísa ficará comigo. Pois eu nunca permitiria que ela passasse por isso de sentir a sua ausência constante. Eduardo, tentando manter a serenidade diante de um grande problema iminente, respondeu educadamente, tentando pacificar tudo. Fernanda, eu lhe imploro. Não precisamos fazer com que nossas conversas entrem em um clima tão intenso de confusão. Eu estou trabalhando para que sua vida e a da Luísa sejam mais confortável. Ambos estamos tentando. Porém, Eduardo tinha certeza que suas palavras mal conseguiam chegar ao coração de Fernanda, mas ele precisava tentar. Fernanda apenas sorriu, de uma forma bastante agressiva. Trabalhar? Chama isso de tentar? Eu fico em casa todos os dias, olhando a nossa filha crescendo, enquanto você apenas surge para dar um beijo de boa noite, e isso quando aparece. Então Fernanda apenas caminhou, desolada, até a pequena mesa de Luísa, pegando um dos seus desenhos que ela havia feito. Veja isto, ela aprendeu sozinha a desenhar a nossa família, mas sem você na imagem. Ela, infelizmente, está aprendendo sobre como é estar longe do pai. Luísa, ouvindo a elevação da voz de sua mãe, entrou correndo na sala com seu coelho de pelúcia favorito nos braços. Olhando para seus pais com uma expressão confusa, disse com a inocência de seus anos: Mamãe, você está brava com o papai? Não quero que briguem. Seu pequeno rosto estava franzido de preocupação, refletindo a tensão que sentia no ambiente. Fernanda se agachou rapidamente ao nível de Luísa, seus gestos bruscos, mas suas palavras tentavam ser doces. Oh, minha querida! Não se preocupe, mamãe está só um pouco cansada. Está tudo bem. Vamos desenhar juntas, que tal? Fernanda tentava disfarçar sua agitação, mas suas mãos tremiam enquanto pegava lápis de cor para Luísa. Eduardo observou a cena, seu coração apertado pelo dor de ver sua filha envolvida naquela atmosfera pesada. Fernanda, te imploro, vamos tentar manter a calma por Luísa. Ela não merece crescer assim. Sua voz era uma mistura de súplica e desesperação, tentando de alguma forma alcançar o coração endurecido de Fernanda. Fernanda olhou para Eduardo com uma expressão feroz. Manter a calma? Acha que é fácil para mim te ver se afastando cada vez mais? Não, Eduardo, não vou simplesmente me acalmar. Ela se levantou abruptamente, pegando Luísa pela mão. Vamos, Luísa, vamos para o seu quarto. Mamãe vai te contar uma história. Enquanto Fernanda saía do quarto com Luísa, Eduardo ficou parado, observando como a distância entre ele e sua família aumentava. Sabia que as palavras de Fernanda não eram apenas fruto de um arrebato momentâneo, mas um presságio doloroso do que poderia se tornar sua realidade se algo não mudasse. No silêncio da casa, que ressoava com os passos de Fernanda e Luísa se afastando, ele sentiu um peso nos ombros, o peso de um lar que estava desmoronando. No quarto de Luísa, as paredes pintadas de um azul suave e as estrelas brilhantes no teto eram a única luz na penumbra. Fernanda se sentou ao lado da cama de Luísa, balançando-se enquanto refletia sobre os planos que se formavam em sua mente tumultuosa. Quando Luísa finalmente adormeceu, abraçando seu coelho de pelúcia, Fernanda se levantou silenciosamente e começou a se mover pelo quarto com um propósito definido. Ela pensava para si mesma enquanto tirava uma mala debaixo da cama. Eduardo não entende, nunca entendeu.
Pensa que pode compensar sua ausência com brinquedos e presentes, mas Luísa precisa de mais, merece mais. As mãos de Fernanda tremiam enquanto enchia a mala com roupas de Luísa, alguns brinquedos favoritos e o indispensável coelho de pelúcia. Estou fazendo isso por ela, para que possa ter a vida que merece, longe de um pai que mal sabe que ela existe. Ao terminar de empacotar a mala, Fernanda se deteve por um momento, olhando para Luísa dormir tranquilamente. Ela entenderá algum dia. Me agradecerá por ter tido a coragem que Eduardo nunca teve. Com esse pensamento repentino e impulsivo, Fernanda pegou a mala e o coelho de pelúcia e, com um olhar determinado, saiu do quarto, evitando fazer qualquer ruído que pudesse acordar Eduardo. Na cozinha, Fernanda escreveu uma breve nota para Eduardo, suas palavras tremendo no papel. Não podemos viver assim. Você não nos vê, não nos sente. Estou levando Luísa para um lugar onde ambas podemos ser verdadeiramente felizes. Deixou a nota na mesa, sob um copo, para que não fosse ignorada. Ainda era madrugada quando Fernanda pegou a chave do carro de Eduardo, um dos poucos objetos que ele sempre deixava no mesmo lugar. Com Luísa ainda dormindo em seus braços, saiu de casa, trancou a porta e dirigiu-se para longe da vida que conhecia, rumo ao desconhecido. Eduardo acordou algumas horas depois, o silêncio da casa enchendo-o de um pressentimento sombrio. Levantou-se rapidamente e foi verificar o quarto de Luísa, encontrando apenas a cama vazia e o coelho de pelúcia que Luísa nunca deixava para trás. Correndo para a cozinha, seu coração afundou ao ver a nota de Fernanda. Eduardo pegou o telefone e tentou ligar para Fernanda, mas cada chamada ia para a caixa postal. A angústia crescia dentro dele a cada tom não atendido. Voltando para a sala, Eduardo notou que a chave do seu carro não estava no lugar habitual. Uma onda de desespero o atingiu. Correu para a garagem, apenas para encontrar o espaço onde deveria estar o carro vazio. O vazio ressoava com o vazio em seu peito. Fernanda, o que você fez? A voz de Eduardo era um sussurro carregado de dor e incredulidade. Fernanda, ainda dirigindo com Luísa dormindo ao seu lado, sentia cada quilômetro que a separava de Eduardo como uma libertação. Mas, no fundo de seu coração, uma pequena voz questionava se realmente havia tomado a decisão certa. No entanto, pressionou o acelerador, afastando-se cada vez mais, convencida de que estava salvando sua filha de uma vida de negligência. Fernanda dirigia sem rumo fixo, afastando-se cada vez mais da cidade, enquanto a paisagem urbana dava lugar a estradas ladeadas por campos e pequenas cidades esporádicas. O amanhecer começava a atingir o céu de laranja e rosa, iluminando o caminho à frente. Luísa, ainda envolta no calor do banco traseiro, começou a despertar, os olhos piscando lentamente enquanto a realidade do movimento do carro a confundia. Com o coelho de pelúcia firmemente apertado entre seus braços, olhou ao redor, notando que não estava em seu quarto. Mamãe, onde estamos? Quero ver o papai. Luísa começou a chorar, a confusão e o medo evidentes em sua voz trêmula. Fernanda, observando pelo espelho retrovisor, tentou manter a calma enquanto enfrentava as perguntas de Luísa. Luísa, querida, estamos indo para um lugar novo, um lugar melhor para nós duas. Você sabe que o papai não toma as melhores decisões e precisamos estar longe dele para sermos realmente felizes. Disse Fernanda, torcendo as palavras para que soassem convincentes, embora soubesse que exagerava ao pintar Eduardo como alguém de quem deviam fugir. Luísa, ainda muito pequena para entender completamente, mas sentindo a tensão na voz de sua mãe, secou suas lágrimas e abraçou mais forte o coelho. Mas eu amo o papai, mamãe. Ele também nos faz felizes. Murmurou ela, confusa com a nova narrativa que sua mãe tentava lhe contar. De volta em casa, Eduardo sentia o peso do mundo em seus ombros. Com as mãos trêmulas, pegou o telefone e ligou para a polícia, seu coração batendo irregularmente enquanto esperava que atendessem. Por favor, preciso de ajuda.
Minha esposa fugiu com minha filha Luísa. Elas desapareceram esta manhã e minha esposa levou um dos carros. Não sei para onde poderiam ter ido e estou muito preocupado. Explicou Eduardo, tentando manter a voz firme apesar do pânico que o consumia. Eduardo ouvia atentamente as instruções do policial do outro lado da linha, seu rosto pálido refletindo a angústia de um pai temendo pelo bem-estar de sua filha. Entendo, sim, tenho uma foto delas. Vou enviar agora mesmo. Por favor, qualquer informação será útil. Continuou Eduardo, sentindo-se impotente enquanto seguia cada passo indicado pelo policial, embora soubesse que cada minuto era precioso. Ao desligar o telefone, Eduardo correu para o quarto, pegou uma foto recente de Fernanda e Luísa e a enviou para a polícia junto com a descrição do carro. Não havia tempo a perder. Correu para a garagem, pegou o segundo carro e saiu dirigindo pelas ruas ainda tranquilas da manhã. Cada rua vazia aumentava a desesperação em seu coração. Fernanda, por favor, onde levou nossa filha? Murmurava Eduardo enquanto dirigia. Em cada semáforo, cada esquina, procurava qualquer sinal do carro de Fernanda, qualquer pista que pudesse levar ao paradeiro delas. Eduardo estava decidido a não desistir até encontrá-las, sua mente alternando entre a esperança de encontrá-las a salvo e o medo do que Fernanda poderia fazer sob o impulso de suas emoções turbulentas. Enquanto Eduardo percorria as estradas, o sol finalmente emergiu completamente, lançando uma luz que, em qualquer outro dia, consideraria bela. Aquele dia, no entanto, essa luz só marcava o início de uma busca desesperada pelo retorno de sua pequena família. Haviam passado 2 semanas desde que Fernanda e Luísa deixaram sua casa em uma madrugada silenciosa. A rotina de Fernanda consistia em se mover de uma cidade para outra, sempre alerta a qualquer sinal de que Eduardo poderia estar seguindo-as. Em um pequeno quarto de motel à beira da estrada, em algum lugar entre as cidades de Querétaro e Guanajuato, Fernanda estava sentada à mesa, observando Luísa brincar no chão com seu coelho de pelúcia, já desgastado pelo tempo. Luísa, querida, logo teremos que ir para outro lugar. Disse Fernanda, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Era uma terça-feira chuvosa e a janela do quarto mostrava gotas de chuva escorrendo como lágrimas pelo vidro. Luísa olhou para sua mãe com olhos grandes e inquisitivos. Mamãe, por que sempre temos que ir embora? Eu queria poder ir à escola como as outras crianças. Disse Luísa, a tristeza tingindo suas palavras enquanto segurava o coelho, o único amigo constante em sua vida nômade. Fernanda suspirou, seu coração apertado ao ouvir o desejo de normalidade na voz de Luísa. Estamos em uma aventura, lembra? Como aquelas histórias que te conto antes de dormir. Mas não se preocupe, algum dia encontraremos um lugar só para nós duas e você terá muitos amigos. Respondeu Fernanda, oferecendo um sorriso forçado, tentando convencer tanto a si mesma quanto a sua filha. Mais tarde naquela noite, enquanto Luísa dormia, Fernanda estava sentada na cama, seu laptop aberto à sua frente, procurando um novo destino. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto digitava e um pensamento aterrador cruzava sua mente. E se Eduardo nos encontrar? E se ele levar Luísa? Esse medo a consumia, fazendo-a duvidar de cada decisão que havia tomado desde que fugiram. Fernanda lembrava das perguntas de Luísa sobre seu pai. Mamãe, papai não vai conosco em nossa aventura? Luísa havia perguntado uma vez, sua inocência tornando a pergunta ainda mais dolorosa. Fernanda lutava para responder, suas palavras sempre cuidadosamente escolhidas para pintar uma imagem de Eduardo que justificasse suas ações, embora soubesse no fundo que estava distorcendo a verdade. Papai está muito ocupado, amor. Mas estamos bem sozinhas, não estamos? Havia dito Fernanda, sentindo uma pontada de culpa por cada palavra, mas sem poder arrepender-se completamente do curso de ação que havia tomado por impulso. As semanas de fuga não haviam sido gentis com Fernanda. Seu rosto, outrora vibrante e cheio de energia,
agora mostrava sinais de cansaço e preocupação. Sabia que estava perdendo o controle, sua mente uma teia de medo e paranoia, e isso começava a afetar sua capacidade de cuidar adequadamente de Luísa. Uma manhã, enquanto se preparavam para deixar outro motel às pressas, Luísa se deteve e olhou seriamente para Fernanda. Mamãe, sinto falta de nossa casa. Sinto falta do papai. Quando podemos voltar para casa? Perguntou, sua voz pequena, mas carregada de nostalgia. Fernanda olhou para Luísa, as palavras de sua filha cortando mais fundo do que gostaria de admitir. Em breve, meu amor. Em breve. Respondeu Fernanda, embora já não estivesse segura do que essas palavras significavam. Em seu coração, travava uma batalha entre o desejo de continuar fugindo e o conhecimento crescente de que essa vida nômade não era lugar para uma criança crescer. Fernanda e Luísa haviam chegado a um pequeno vilarejo nas montanhas, um lugar remoto que Fernanda esperava estar fora do alcance de Eduardo. As paredes do apartamento alugado eram finas, deixando passar cada som do vento que uivava nas frias noites de outono. Fernanda estava sentada à mesa, tentando se concentrar em um livro, enquanto Luísa desenhava no chão ao seu lado. De repente, Fernanda fechou o livro com força, assustando Luísa. Não consigo me concentrar com esse barulho constante. Exclamou Fernanda, elevando sua voz um tom acima do normal. Luísa, com seu lápis congelado no ar, olhou para sua mãe, confusa e assustada. Sinto muito, amor. Mamãe não está se sentindo muito bem hoje. Disse Fernanda, tentando suavizar sua expressão, mas seus olhos estavam distantes, perdidos em pensamentos sombrios que a rondavam cada vez mais frequentemente. Fernanda começou a questionar suas próprias decisões, sentindo uma angústia crescente sobre a vida instável que havia escolhido para si mesma e para Luísa. Enquanto isso, em sua casa agora silenciosa, Eduardo estava em uma ligação com a polícia, sentado no escritório onde uma parede estava coberta com fotos de Fernanda e Luísa e anotações sobre possíveis lugares onde poderiam estar. Ele atualizava o detetive sobre as últimas informações que havia recebido de amigos e familiares. Não, nada novo. Falava Eduardo ao telefone, sua voz cansada. Só sinto muita falta delas. Se ouvir qualquer coisa mesmo, por favor, avise-me imediatamente. Eduardo desligou o telefone, passando as mãos pelo rosto, sentindo o peso da incerteza e da preocupação. De volta ao apartamento nas montanhas, Fernanda observava Luísa dormir na cama improvisada em um canto do quarto. A menina, inconsciente das lutas internas de sua mãe, dormia tranquilamente. Fernanda, no entanto, estava acordada, seus pensamentos girando em uma espiral descendente de desesperação. A pressão que sua mente exercia sobre si mesma fazia ter pensamentos errantes e incoerentes. Não posso fazer isso. Murmurava Fernanda para si mesma. Não sou boa o suficiente para ela. Fernanda refletia sobre a possibilidade de deixar Luísa em um orfanato. Ela merece estabilidade, amigos, uma educação, coisas que eu não posso dar a ela agora. Pensava Fernanda, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Mas não posso deixá-la com Eduardo. Ele nunca me perdoaria. Ele não entende que fiz isso para proteger Luísa, para tirá-la de um ambiente onde ele estava sempre ausente. Como poderia cuidar dela se quase nunca está presente? Fernanda passou o resto da noite acordada, olhando pela janela para as montanhas sombrias, a decisão se formando em sua mente como uma pedra pesada no estômago. Ao amanhecer, havia decidido. Deixaria Luísa em um orfanato na próxima cidade. Poucos dias depois, a noite envolvia o pequeno vilarejo mexicano com um manto frio e desolador. Fernanda, envolta em um casaco grosso, caminhava pelas ruas desertas com Luísa dormindo em seus braços, apertando contra seu peito o coelho de pelúcia, único testemunho da travessia da menina até aquele momento. As luzes do orfanato, ao final da rua,
brilhavam como um farol de inevitabilidade. Cada passo de Fernanda era pesado com a gravidade de sua decisão. Ao chegar em frente ao portão do orfanato, Fernanda colocou Luísa cuidadosamente no chão, a menina ainda envolta no calor de um cobertor. Ao lado de Luísa, Fernanda deixou uma nota escrita com letras trêmulas. Por favor, cuidem dela. Eu não posso mais. Ela merece algo melhor do que posso oferecer. Respirando fundo, Fernanda deu uma última olhada em sua filha, memorizando seus traços serenos com a esperança de que a imagem pudesse oferecer-lhe algum consolo nos dias escuros que sabia que viriam. Sem permitir-se duvidar, Fernanda se afastou rapidamente, desaparecendo entre as sombras que se estendiam pelas vielas e ruas da cidade, deixando Luísa sozinha e vulnerável, com nada mais que um coelho de pelúcia para sua companhia. 4 meses haviam se passado desde que Eduardo acordou para encontrar a casa vazia, um silêncio opressor preenchendo os espaços onde deveriam estar as risadas de Luísa. Desde então, cada dia havia sido um tormento. Eduardo, incapaz de descansar, sua mente e corpo consumidos pela busca incansável de sua filha. Naquela mesma noite, em sua casa agora cheia de mapas, fotos e anotações sobre possíveis avistamentos de Fernanda e Luísa, Eduardo estava ao telefone com a polícia, sua voz tensa de desesperação e frustração. Como assim estão suspendendo a busca? Minha filha ainda está desaparecida. A indignação era palpável em cada palavra, sua mão tremendo enquanto segurava o telefone. Mas o policial tirou todas as suas esperanças. Um caso maior havia surgido e demandava toda a atenção do departamento de polícia. Desligando o telefone com um gesto brusco, Eduardo sentiu uma ira fervendo misturar-se com seu desespero. Eu vou te encontrar, Luísa. Eu prometo. Não importa o que tenha que fazer. Não importa aonde tenha que ir. Murmurava para si mesmo, sua promessa preenchendo o espaço vazio ao seu redor. Com cada dia que passava sem notícias de Luísa, o coração de Eduardo se endurecia um pouco mais, sua esperança se desgastando contra a realidade implacável do tempo e da incerteza. No entanto, ele se recusava a desistir. Cada noite sem Luísa apenas fortalecia sua resolução de revirar cada pedra, cada sombra, até poder trazer sua menina de volta para casa. Luísa, envolta na sensação de abandono que o frio orfanato impunha, tentava todos os dias se adaptar à nova realidade que a rodeava. O edifício era antigo, com paredes descascadas e um pátio onde as outras crianças brincavam com uma energia que Luísa não podia igualar. Ela, com apenas 6 anos, era mais nova entre as crianças e encontrava dificuldade em entender as regras não escritas do grupo. Em um canto do pátio, Luísa se sentava sozinha, abraçando seu coelho de pelúcia, quando Vanessa e seu grupo se aproximaram. Vanessa, uma menina de 8 anos com uma expressão autoritária, olhava para Luísa com uma expressão de desdém. Por que você está sempre sozinha? Não é divertido brincar com um coelho velho o dia todo. Zombou Vanessa, provocando risadas das outras meninas que a rodeavam. Luísa, com lágrimas se formando em seus olhos, tentou se encolher ainda mais, segurando o coelho contra o peito. Não respondeu, pois ainda estava aprendendo a navegar nesse novo mundo de vozes altas e olhares cortantes. A cena foi interrompida pela chegada de Sofia, uma menina também de 8 anos, mas com uma postura amável e um sorriso acolhedor. Sofia, ao passar pelo grupo de Vanessa, sentou-se ao lado de Luísa e falou em tom baixo e reconfortante. Não ligue para elas, Luísa. Esse coelho é muito especial, não é? Conte-me sobre ele. Disse Sofia, oferecendo a Luísa não apenas uma saída para a situação, mas também a mão da amizade. Vanessa, irritada pela intervenção de Sofia, lançou um último olhar fulminante antes de arrastar seu grupo de volta aos jogos mais distantes, murmurando algo inaudível sobre Sofia ser uma amiga de bebês. Nos dias que se seguiram, Sofia começou a enfrentar as consequências de seu gesto de bondade.
Excluída das atividades e dos segredos do grupo de Vanessa, Sofia encontrou em Luísa uma verdadeira amizade, uma conexão que aliviava a solidão de ambas. Compartilhavam histórias e jogos, criando um pequeno mundo à parte onde podiam ser elas mesmas. A diretora do orfanato, Renata, notou a dinâmica crescente entre as meninas e decidiu intervir. Um dia, chamou Sofia para uma conversa em seu escritório. Sofia, notei que você tem sido uma boa amiga para Luísa. Isso é muito valioso aqui. Começou Renata, olhando por cima de seus óculos. Mas também vi que você está sendo deixada de lado pelas outras meninas. Quero que saiba que estou aqui para ajudar e que ser amiga de quem precisa é uma qualidade admirável. Sofia, sentindo-se encorajada pelas palavras de Renata, respondeu com uma maturidade que superava seus anos. Eu sei, diretora Renata, mas sinto que é o certo a fazer. Luísa precisa de amigos agora e não me importo com o que as outras digam. Renata sorriu, impressionada com a integridade de Sofia. Você tem um grande coração, Sofia. Continue assim e fará uma grande diferença no mundo de alguém. E se precisar de algo, minha porta está sempre aberta. Assim que terminar esses papéis aqui, falarei com Vanessa e as outras meninas. Esse apoio de Renata deu a Sofia e Luísa um sentido de segurança dentro das paredes do orfanato, um pequeno refúgio onde podiam se esconder das tormentas da infância. Juntas, enfrentavam os dias, encontrando no calor da amizade um bálsamo para as feridas do isolamento e da discriminação. 2 anos haviam se passado desde que Eduardo transformou sua dor em ação, dedicando-se a ajudar crianças em situações de vulnerabilidade através de uma organização de caridade vinculada à sua empresa. Em seu escritório, revisava os detalhes de uma visita programada para a próxima semana a um orfanato em uma cidade distante. Essas visitas haviam se tornado uma parte regular de seu trabalho, proporcionando não apenas ajuda material e emocional às crianças, mas também uma forma de se sentir ativamente envolvido na comunidade. Eduardo olhou a agenda em sua mesa, marcando cuidadosamente a data. Essas visitas sempre trazem novos desafios e oportunidades para fazer a diferença. Pensou, permitindo-se um momento de reflexão sobre a importância de seu trabalho. A preparação para cada viagem era meticulosa, assegurando que cada orfanato visitado recebesse não apenas doações, mas também um plano para ajudar no desenvolvimento contínuo das crianças. Enquanto Eduardo se preparava para outra jornada impactante, no orfanato onde Luísa, agora com 8 anos, e Sofia, já com 10 anos, residiam, a vida seguia seu curso com as complexidades habituais da infância compartilhada. Luísa havia crescido em um ambiente que, apesar de suas dificuldades, foi tranquilo graças à presença constante de Sofia. As duas meninas, unidas pela diversidade, encontraram na amizade uma fortaleza contra os desafios do orfanato. Em uma tarde ensolarada, as crianças estavam reunidas no salão principal do orfanato, onde a diretora Renata se preparava para fazer um anúncio. Tenho uma notícia emocionante para todos vocês. Começou Renata com um sorriso que despertou a curiosidade das crianças. Na próxima semana, receberemos a visita de um empresário muito generoso que tem ajudado orfanatos por todo o país. É uma oportunidade para mostrar quão unidos e agradecidos somos. Ao ouvir sobre a visita, as crianças começaram a murmurar entre si com excitação. Luísa e Sofia trocaram olhares esperançosos, pensando talvez em perguntar mais sobre o visitante à diretora, mas se contiveram, sabendo que mais instruções viriam com o tempo. Vanessa e seu grupo, no entanto, não compartilhavam o mesmo entusiasmo. Espero que ele traga algo realmente bom, porque só ver suas caras todos os dias não é nenhum presente. Brincou Vanessa, provocando risadas de suas companheiras. Sofia olhou para Vanessa com desaprovação, mas escolheu não responder, protegendo Luísa de outro confronto. Renata, percebendo a tensão, decidiu intervir. Este é o momento para sermos o melhor que podemos ser, disse ela, olhando diretamente para Vanessa e seu grupo.
Espero que todos recebam nosso convidado com a amabilidade e respeito que ele merece, representando nosso orfanato como a família que somos. Após o anúncio, as crianças foram dispensadas para continuar com suas atividades diárias e Renata chamou Sofia e Luísa à parte. Quero que vocês duas ajudem na organização da recepção. Será uma boa oportunidade para demonstrar suas habilidades e talvez, quem sabe, deixar uma impressão duradoura. Disse Renata, dando-lhes uma responsabilidade que reforçava sua confiança nas duas meninas. Luísa e Sofia aceitaram a tarefa com entusiasmo, vendo-a como uma oportunidade de fazer algo significativo. Enquanto planejavam os detalhes da recepção, não sabiam que a visita do misterioso empresário poderia trazer muito mais do que qualquer uma delas poderia imaginar. Com o dia da visita do empresário se aproximando, Luísa e Sofia se dedicavam à organização da recepção, decorando o salão principal do orfanato e planejando as atividades que apresentariam. A excitação era palpável e as duas amigas compartilhavam ideias com entusiasmo, imaginando como poderiam fazer desse evento um momento especial para todos. No entanto, a harmonia dos preparativos foi perturbada por Vanessa, que parecia determinada a minar o esforço de Luísa e Sofia. Em um momento de descuido, Vanessa aproveitou para executar uma brincadeira particularmente cruel, levou o coelho de pelúcia de Luísa, o companheiro constante da menina desde sua chegada ao orfanato. Luísa e Sofia suspeitavam fortemente de Vanessa, mas sem provas concretas, temiam acusá-la e causar um conflito maior. À medida que os dias passavam, a tensão entre as meninas crescia. Luísa sentia uma mistura de tristeza e raiva por ter perdido algo tão precioso, algo que era sua última conexão com um passado mais feliz. Sofia tentava consolá-la, mas a ausência do coelho deixava um vazio que as palavras não podiam preencher. Enquanto isso, Eduardo estava a caminho do orfanato, dirigindo por estradas que atravessavam paisagens que mudavam gradualmente. Seu carro estava cheio de brinquedos e livros, uma carga de alegria que estava ansioso por compartilhar. Espero que esses pequenos gestos possam trazer algum consolo e felicidade a essas crianças. Pensava Eduardo enquanto o sol se punha à sua frente, tingindo o céu de laranja e roxo. Refletia sobre a importância de cada visita, cada sorriso que conseguia despertar, cada vida que tocava, mesmo que brevemente. De volta ao orfanato, o tão esperado dia finalmente chegou. Vanessa, em um momento de descuido, decidiu mostrar a Luísa o coelho de pelúcia, alegando tê-lo encontrado e que agora seria dela. Olha o que encontrei, Luísa. Parece que ele agora prefere estar comigo. Disse Vanessa, segurando o coelho com um sorriso malicioso. Luísa, ao ver seu precioso coelho nas mãos de Vanessa, sentiu o coração apertado, mas sabia que qualquer reação poderia arruinar a recepção que tanto haviam trabalhado para preparar. Sofia, ao ver a cena, se aproximou rapidamente de Luísa, colocando um braço ao redor dos ombros de sua amiga. Não deixe que ela te afete, Luísa. Vamos nos concentrar no evento de hoje. Isso é mais importante agora. Sussurrou Sofia, tentando desviar a atenção de Luísa da provocação de Vanessa. Luísa, embora afetada, assentiu silenciosamente, secando uma lágrima que havia escapado. Sabia que o dia era crucial e que precisava ser forte, não só por ela mesma, mas por todos os envolvidos na organização do evento. O carro de Eduardo finalmente chegou ao orfanato e ele desembarcou, ajustando sua jaqueta e pegando uma caixa de brinquedos com um sorriso no rosto. Caminhou em direção ao edifício, pronto para ser recebido por um grupo de crianças ansiosas e curiosas. Eduardo estava alheio aos pequenos, mas significativos dramas que se desenrolavam dentro das paredes do orfanato, focado em cumprir sua missão de espalhar um pouco de alegria. No quarto compartilhado, enquanto as outras crianças desciam vibrantes de excitação para a recepção do visitante, Luísa sentou-se na beira de sua cama, a tristeza evidente em seus olhos. Sofia entrou. Não quero ir lá embaixo. Disse Luísa, sua voz baixa e cansada.
Estou cansada de tudo isso, especialmente de Vanessa e suas maldades. Sinto que hoje só vai piorar. Sofia, entendendo a dor de sua amiga, respondeu com uma voz suave. Está bem, Luísa. Eu vou lá embaixo e tento resolver. Você fica aqui e descansa. Sofia estava determinada a recuperar o coelho para Luísa, para que ao menos sua amiga tivesse algum consolo naquele dia difícil. Abaixo, o salão principal estava cheio de risadas e murmúrios das crianças reunidas, todas vestidas com suas melhores roupas. Vanessa, triunfante, segurava o coelho de pelúcia de Luísa, mostrando-o como um troféu. Sofia, ao ver isso, sentiu uma onda de ira e se aproximou dela. Vanessa, isso não te pertence. Sabe que é de Luísa. Devolva-o agora. Disse Sofia, sua voz firme, mais alta do que pretendia. Vanessa replicou com um sorriso zombeteiro. Oh, realmente? E o que vai fazer? Todos aqui sabem que ninguém se importa com Luísa nem com o que ela quer. E você é a única amiga que ela tem, é tão estranha quanto ela. A discussão entre as duas jovens cresceu, capturando a atenção das outras crianças e, finalmente, da diretora Renata, que interveio com uma severidade imponente. Basta, Vanessa. Sofia, esperava mais de vocês duas. Hoje é um dia importante para o orfanato e comportamentos como este são inaceitáveis. Repreendeu Renata, sua decepção clara em cada palavra. Apesar da reprimenda, Sofia conseguiu que Vanessa entregasse o coelho, embora o ambiente tenso não desaparecesse. Sofia, com o brinquedo nas mãos, sentiu-se aliviada por ter recuperado algo tão valioso para Luísa, mas a bronca de Renata deixou um peso em seu coração e uma expressão triste tomou seu rosto. As crianças, agora em silêncio, tomaram seus lugares enquanto Eduardo entrava no salão. Foi recebido com um aplauso caloroso e um funcionário do orfanato o seguia carregando uma caixa repleta de brinquedos e livros. Eduardo sorriu para as crianças, sua presença trazendo um novo ânimo ao ambiente. Boa tarde a todos. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Trouxe alguns presentes com a esperança de que possam trazer alegria e talvez até inspirar novas aventuras em suas vidas. Começou Eduardo, seu olhar varrendo o grupo de rostos ansiosos. Foi então que sua mirada se fixou em Sofia, que segurava o coelho de pelúcia. Eduardo estremeceu, um choque de reconhecimento o atravessou. Esse brinquedo. Onde você conseguiu isso? Perguntou ele, sua voz de repente tensa. Sofia, surpreendida pela pergunta inesperada, respondeu rapidamente. Ah, este é o coelho da minha amiga Luísa. Ela está lá em cima, não se sentiu bem para descer hoje por causa de um contratempo que tivemos. Eduardo sentiu seu coração bater mais rápido, uma mistura de esperança e medo inundou. Gostaria de saber se pode me dizer qual é o nome completo dela. Perguntou ele, tentando manter a compostura. Luísa Martins. Disse Sofia, observando a expressão intensa no rosto de Eduardo. Ela não podia imaginar a importância dessa simples resposta, nem o turbilhão de emoções que agora agitava o coração do visitante. Assim que ouviu o nome Luísa Martins, Eduardo sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Martins era seu sobrenome e Luísa o nome de sua filha. Com uma urgência que surpreendeu até a ele mesmo, virou-se para Renata, a diretora. Por favor, preciso vê-la. Preciso ver Luísa agora. Disse ele, a voz trêmula de emoção. Renata, percebendo a intensidade do momento, assentiu com compreensão. Sofia, querida, por favor vá buscar Luísa. Instruiu ela, tocando gentilmente o ombro de Sofia, que rapidamente saiu correndo para buscar sua amiga. Enquanto Sofia subia as escadas, seu coração batia forte, não apenas pela corrida, mas também pelo peso da situação. Entrou no quarto e viu Luísa sentada na cama,
abraçando o coelho de pelúcia contra seu peito. Luísa, precisa vir comigo agora. Há alguém lá embaixo que quer te ver. Disse Sofia, oferecendo sua mão à sua amiga. Luísa olhou para Sofia, seus olhos cheios de incerteza. No entanto, confiando plenamente em sua amiga, tomou a mão de Sofia e ambas desceram juntas. O coração de Luísa batia forte, uma mistura de ansiedade e uma estranha sensação de antecipação preenchendo seu pequeno peito. Ao entrar no salão, Eduardo estava lá parado, sua mirada fixa na porta por onde Luísa entraria. Quando seus olhos encontraram Luísa, todo o resto desapareceu. Ali estava ela, a imagem viva dos recuerdos que ele guardava em seu coração. Luísa hesitou por um momento na porta. Então, ao ver o homem que a observava tão intensamente, algo dentro dela estremeceu. Eduardo se aproximou lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Luísa. Luísa. Sua voz era um sussurro carregado de amor e medo. Luísa, ao ver a expressão no rosto do homem, sentiu uma onda de familiaridade. Sim? Respondeu ela, sua voz pequena. Eduardo se ajoelhou para ficar ao nível dos olhos de Luísa e disse suavemente: Sou Eduardo, seu pai, filha. Há tantos anos que não te vejo, meu amor. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto estendia a mão com cuidado para tocar o rosto dela. Luísa olhou para Eduardo e os recuerdos de uma vida que parecia tão distante começaram a brotar. Não lembrava muito, apenas flashes de um sorriso, de um calor que agora reconhecia. Com lágrimas descendo por suas bochechas, assentiu e se lançou nos braços de Eduardo, abraçando-o com uma força que não sabia ter. Sofia, ao lado, sorria através de suas próprias lágrimas, enquanto Vanessa, ao fundo, observava a cena, sua expressão de desdém transformando-se em choque, depois, em uma compreensão relutante. As histórias que ela e seu grupo haviam inventado sobre Luísa sendo abandonada por uma família que não a queria eram claramente falsas. Ali estava seu pai, claramente rico, claramente amoroso e, mais importante, desesperadamente a procurando. Após o abraço, Eduardo e Luísa se dirigiram, sob o olhar da diretora e a companhia de Sofia, a um ambiente mais reservado e se sentaram juntos, começando uma conversa cheia de anos de perguntas e respostas. Luísa contou o que lembrava sobre como havia chegado ao orfanato, que não era muito, apenas imagens e sentimentos fragmentados. Eduardo ouvia, segurando sua mão, prometendo em silêncio reconstruir tudo o que haviam perdido. Papai, não lembro muito de antes de estar aqui. Começou Luísa, sua voz suave. Lembro de estar em um carro à noite com minha mãe e sentir muito frio. Depois estava aqui e havia muitas crianças, mas nem todas eram amáveis. Às vezes me sentia muito sozinha. Fez uma pausa, olhando para Sofia, que estava sentada ao seu lado, oferecendo um sorriso alentador. Sofia foi minha primeira amiga de verdade aqui. Ela sempre cuidou de mim, mesmo quando outras crianças, como Vanessa, não eram tão amáveis. Continuou Luísa, sua mirada agradecida voltando-se para Sofia. Ela me defende e faz com que me sinta segura. Eduardo ouvia atentamente cada palavra de Luísa, gravando-as em seu coração. Acariciou o cabelo de Luísa suavemente, suas emoções misturadas de tristeza pelo que ela havia passado e alegria por finalmente estarem juntos de novo. Sofia, disse Eduardo, voltando-se para a jovem que havia sido um pilar para sua filha. Não posso te agradecer o suficiente por tudo o que fez por Luísa. Você é uma pessoa muito especial. Seu reconhecimento era sincero e um brilho de gratidão apareceu nos olhos de Sofia. Eduardo então tomou uma respiração profunda, formando um plano em sua mente em relação à importante amiga de sua filha, agora já uma adolescente. Luísa, estava pensando. Te levarei para casa para estarmos juntos de novo. E o que você acharia se Sofia viesse morar conosco também? A ideia,
que surgiu do reconhecimento do vínculo especial entre as duas meninas, parecia mais acertada a cada segundo que passava. Os olhos de Luísa se iluminaram com a sugestão e ela olhou para Sofia, emocionada. Sério, papai? Sofia poderia vir morar conosco? Isso me deixaria muito feliz. A ideia de não apenas retornar para sua casa, mas também levar sua querida amiga, era mais do que Luísa poderia ter esperado. Sofia, surpresa e emocionada pela oferta, sentiu uma onda de esperança e felicidade. Eu adoraria isso. Estou aqui há anos, ninguém nunca quis me adotar. Já sou uma adolescente e eles não costumam escolher a nós, sempre querem os menores. Sempre sonhei em ter uma família. Respondeu ela, quase sem acreditar que tal oferta lhe estava sendo feita. Animado pelas reações positivas, Eduardo se levantou. Vou falar com a diretora Renata sobre isso agora mesmo. Anunciou ele, determinado a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para tornar este novo plano uma realidade. Enquanto Eduardo se dirigia ao escritório da diretora, Luísa e Sofia ficaram sentadas, um turbilhão de emoções as envolvendo. Você acha que ela dirá que sim? Perguntou Luísa, um pouco de ansiedade misturada com sua excitação. Sofia, segurando a mão de Luísa, respondeu com um sorriso otimista. Espero que sim, Luísa. Isso seria como um sonho se tornando realidade para mim. E poderia passar mais tempo cuidando de você. Seríamos irmãs. Disse ela, permitindo-se sentir a alegria plena daquele momento. As duas meninas, unidas pela experiência compartilhada no orfanato e agora pela promessa de um futuro juntas, conversaram sobre o que poderiam fazer quando chegassem à sua nova casa. Entre risos e planos, a possibilidade de uma vida nova se desdobrava diante delas, cheia de promessas e esperança. Eduardo saiu do escritório da diretora Renata, segurando uma pasta de documentos, seu rosto iluminado por um sorriso de alívio e satisfação. As crianças ainda estavam no salão principal, com os sons de suas conversas e risadas preenchendo o ambiente. Eduardo se aproximou de Luísa e Sofia, que o esperavam ansiosas. Meninas, tenho excelentes notícias. Anunciou Eduardo, sem poder esconder a alegria em sua voz. Tudo está encaminhando bem. Só precisamos finalizar alguns documentos e esperar a visita da assistente social. Se tudo correr como esperamos, muito em breve estarão em casa comigo. A promessa trouxe sorrisos radiantes aos rostos das meninas. Luísa e Sofia se abraçaram emocionadas, lágrimas de felicidade correndo por seus rostos. O salão se encheu de aplausos das outras crianças, comovidas pela alegria evidente das amigas. Vanessa, por outro lado, observava a cena com uma expressão carregada de ressentimento. Incapaz de suportar a cena de alegria, virou-se e subiu para seu quarto, consumida pela frustração. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Fernanda estava sozinha, sentada em um banco de um centro comunitário para pessoas sem teto, onde recebia tratamento psicológico após ser encontrada nas ruas em condições deploráveis. Ela olhava distraidamente o movimento ao seu redor, perdida em seus pensamentos. Ainda me sinto como se estivesse fugindo, sempre fugindo. Murmurava Fernanda para si mesma, confundindo o presente com seus medos passados. Todos estão contra mim, eu sei. Sua mirada era distante e frequentemente se encontrava olhando por cima do ombro, como se esperasse que alguém a estivesse perseguindo. Fernanda falava sozinha, suas palavras muitas vezes não faziam sentido para quem pudesse ouvir. Não posso voltar. Ele me encontrará e não quero ver aquele homem nunca mais na minha vida. Dizia, mostrando uma paranoia profunda sobre ser encontrada por pessoas de seu passado, especialmente seu ex-marido. De volta ao orfanato, no salão principal, uma atmosfera de expectativa preenchia o ar enquanto Eduardo se preparava para falar. As crianças, reunidas em um semicírculo, o observavam com uma mistura de curiosidade e alegria.
Luísa e Sofia estavam na frente, segurando as mãos uma da outra, seus rostos iluminados por sorrisos ansiosos. Eduardo, com uma expressão serena e confiante, começou a falar, sua voz ressoando suavemente pelo espaço. Quero agradecer a cada um de vocês por me receberem aqui hoje. É um grande prazer estar entre jovens tão corajosos e cheios de esperança. Começou, assentindo com a cabeça em sinal de respeito. Hoje é um dia muito especial para mim. Vim aqui não apenas para trazer presentes, mas também para compartilhar uma história muito pessoal. Fez uma pausa, sua mirada percorrendo os rostos atentos das crianças. Há algum tempo, perdi uma pessoa muito importante para mim, minha filha Luísa. A jornada para encontrá-la não foi fácil, foi cheia de desafios e momentos de dúvida. Mas nunca perdi a esperança e, depois de tudo, o destino nos enviou alguém que será muito bem-vinda à nossa família, por ser uma menina amável, educada e com um enorme coração, Sofia. As crianças escutavam em silêncio, alguns com os olhos muito abertos pela emoção da história. Luísa apertou a mão de Sofia, emocionada ao ouvir seu pai falar tão abertamente sobre suas lutas. Eduardo continuou. Com a ajuda de muitas pessoas boas, como a diretora Renata aqui no orfanato e com o acompanhamento cuidadoso de uma profissional dedicada, estamos finalmente prontos para começar um novo capítulo. Sorriu para Renata, que estava ao lado com uma expressão de gratidão e camaradagem. Por isso, concluo hoje com muita alegria e gratidão, agradecendo a todos que nos apoiaram. Renata, sua dedicação não apenas a essas duas jovens maravilhosas, mas a todas as crianças deste orfanato, é algo que merece todo o nosso respeito e admiração. Aplausos ressoaram entre as crianças e o pessoal enquanto Renata, visivelmente emocionada, agradecia o reconhecimento. Depois, ela e Eduardo se dirigiram ao escritório para finalizar a papelada necessária no tribunal para a adoção de Luísa e Sofia, um processo agora apenas uma formalidade, graças à preparação e ao acompanhamento profissional prévios. Semanas depois, no dia da partida, Eduardo estava novamente no orfanato, desta vez para buscar Luísa e Sofia. O carro estava estacionado do lado de fora, pronto para levá-las para seu novo lar. As malas estavam prontas e as despedidas, embora agridoces, estavam cheias de esperança e bons desejos de amigos e cuidadores. Luísa e Sofia saíram do orfanato de mãos dadas, seus corações cheios de emoção e antecipação. Eduardo as esperava, sua ampla e acolhedora sorriso refletindo o sol da manhã que brilhava alto no céu. Estão prontas para começar nossa nova vida? Perguntou Eduardo, abrindo os braços para um abraço coletivo. Temos muitos lugares para conhecer na minha cidade que acho que ainda não viram. E podemos ir tomar sorvete depois disso, mas só se quiserem. Sim, estamos prontas. Responderam Luísa e Sofia ao uníssono, a alegria vibrando em suas vozes carregadas de emoção pela nova configuração familiar que estavam conhecendo, algo muito novo principalmente para Sofia. Com um último aceno para as pessoas que as observavam desde a entrada do orfanato, Eduardo, Luísa e Sofia entraram no carro. Enquanto se afastavam, deixavam para trás o orfanato, mas levavam consigo memórias e lições que formariam a base de sua nova vida juntos, uma família reconstituída, pronta para enfrentar o que viesse pela frente, unida pelo amor e pela esperança renovada. A casa de Eduardo estava cheia de risos e música suave. Luísa e Sofia corriam pelo jardim, o coelho de pelúcia sempre presente, agora mais que um simples brinquedo, mas um símbolo de tudo o que haviam superado e conquistado. Eduardo observava de perto, cada riso das meninas reforçando a sensação de paz e plenitude que há muito tempo não sentia. A vida na nova casa de Eduardo, Luísa e Sofia florescia a cada dia. Luísa havia começado na escola local e, com a ajuda constante de Sofia, rapidamente se adaptou e começou a fazer novos amigos. Sofia, embora mais velha, encontrou seu próprio caminho, focando-se nos estudos e ajudando Eduardo com seus projetos de caridade, uma paixão que haviam cultivado juntos.
Fernanda, por sua vez, permanecia no centro de reabilitação. Com o tempo, começou a aceitar a ajuda oferecida e, lentamente, fez progressos em sua recuperação mental. Embora seus dias estivessem marcados por altos e baixos, aprendeu a encontrar consolo nas pequenas rotinas diárias do centro, aceitando que sua vida havia mudado e que precisava de apoio para enfrentar seus desafios. Mas nunca mais voltou a ser quem era antes e também não fez esforço para ver seu ex-marido e filha novamente. Vanessa, no orfanato, após a adoção de Luísa e Sofia, começou a refletir sobre suas próprias ações. Confrontada com a realidade de suas atitudes, Vanessa gradualmente começou a mudar. Envolveu-se mais nas atividades do orfanato e, com o tempo, desenvolveu uma nova compreensão e empatia pelas emoções dos outros. Seu comportamento melhorou e terminou se tornando uma líder positiva para as crianças mais novas, usando sua experiência para ajudá-las a se adaptar e se sentir acolhidas. A primeira noite juntas em casa terminou com Eduardo, Luísa e Sofia sentados no sofá. O coelho de pelúcia agora repousava tranquilamente no colo de Luísa. Olhando para suas filhas, Eduardo sentia uma profunda gratidão. "Este é o começo de uma bela jornada para nós", disse ele, enquanto as meninas assentiam, suas miradas cheias de esperança e alegria. A história de Luísa, Sofia e Eduardo é uma prova de que, mesmo após as adversidades mais desafiantes, novos começos são possíveis com amor, perseverança e o apoio de uma família reconstituída. E, enquanto eles continuavam construindo sua vida juntos, cada dia trazia novas oportunidades para aprender, crescer e, o mais importante, amar. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.